Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Via Contactos Podcast. Este lugar que foi preparado especialmente para falar sobre empreendedorismo, gestão e todas aquelas questões que acontecem com o empresário brasileiro no dia a dia, né? Eu sempre gosto de falar que é a vida real do empreendedor brasileiro. E hoje nós temos um assunto muito especial e muito importante para dizer que, na verdade, tem relação com todas as empresas, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje eu trouxe para conversar comigo sobre esse assunto meu amigo, cliente da Via Contactos Contabilidade Digital, Fernando. Fernando, muito prazer. Muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar todo o seu conhecimento, sua experiência nessa área e poder partilhar aí com todo mundo aqui o que nós podemos fazer e o que nós precisamos aprender sobre a LGPD aqui no Brasil. Muito obrigado por ter vindo. E eu queria pedir para você se apresentar, falar quem que é o Fernando, o que o Fernando faz, fala da Data Trust também e, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, Ricardo. Então, meu nome é Luiz Fernando Mariano Silva, né? Eu sou sócio proprietário da Data Trust. A gente é uma empresa de tecnologia, trabalha com a tecnologia com foco ao empreendedorismo, né? Com foco à pessoa jurídica e também à pessoa física, só que com foco no negócio dele. Então, eu costumo dizer que a Data Trust ela não trabalha só com tecnologia, ela trabalha com tecnologia olhando o negócio do cliente. A tecnologia é focada em negócio. Qual é o negócio do cliente? A gente pega o que tem de tecnologia no mercado, né, de princípios, de ISO, normas e tudo, e aplica no negócio do cliente. Então, a Data Trust ela não é aquela empresinha que pega a caixinha, vamos resolver esse ponto aqui, ó, tá aqui. Não. A gente estuda o que o cliente precisa, onde ele está, o momento dele de tecnologia. De repente ele precisa de uma tecnologia inferior para executar com mais qualidade, às vezes superior. A gente mensura toda essa parte de quantitativa de investimento para ele. Fala, para você chegar onde você precisa ou onde você almeja, esse é o seu investimento em tecnologia. Tem que se atentar aí sim a LGPD, a parte de ISO, normativas, ITIL, que tem toda a parte de gestão de tecnologia. E aí a gente desenvolve o plano de negócio para ele com dado tecnologia. Sempre o viés tecnologia, tá? Nunca fugindo. Boa. E eu sou suspeito para falar, né? Porque a Data Trust ela nos ajuda aqui em todo o corpo, com o corpo de TI, né? Com as máquinas, rede, internet. Eles nos dão um suporte muito bacana aqui na Via Contacts. E é um parceiro já de longa data, né, Fernando? Eu acho que uns 10 anos, né? Tem bastante tempo que a gente trabalha. Eu não pintava o cabelo ainda. Mas, graças a Deus, é uma parceria que, se Deus quiser, ainda vai perdurar aí por muitos anos. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta já bem direta, assim, né? O que é a LGPD? O que as pessoas precisam saber sobre a LGPD e por que ela existe, né? Bom, a LGPD, como você falou, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? Então, por que ela existe? Todo mundo pergunta, por que já existe a lei, agora ficou uma frescura no mercado, tem que ter um DPO, oficial de privacidade, tem que ter processos. Na verdade, essa lei ela só foi feita uma questão mais comercial entre a União Europeia e o Brasil. Que a gente precisava no governo Dilma, no governo Temer, lá, quando foi promulgada, foi aprovada a lei, de ter alguns princípios de tratamento de dados pessoais. Que é o quê? Consentimento, toda a parte de rastreabilidade, o que foi pedido, o que não foi pedido, fora outros processos de tecnologia, que é investimento em segurança, atenção nos processos da sua empresa, né? É uma junção da ISO 27000, que regulamenta o padrão de tecnologia, com a segurança que eu tenho que oferecer ao meu cliente. Nesse caso, pensando em B2C e B2B, né, a empresa B2B, teoricamente, ela já faz a segurança entre negócio. Só que atrás de negócio sempre tem uma pessoa. E para proteger toda essa transação cibernética, aí nós vamos falar da parte de tecnologia, de dados em nuvem, de dados que passam em VPN, em canais de comunicação, foi criada uma lei para normatizar esse processo. Tá? Ela está no Brasil hoje, ela foi promulgada, foi aprovada lá em 2018 pelo Temer, só como a gente teve a parte logo em seguida, no Bolsonaro, tivemos aí a pandemia. Nessa própria pandemia, o pessoal fez vistas grossas. Não vamos fiscalizar tanto, vamos pegar pesado, porque todo mundo foi para casa. Então, o pessoal postergou um pouco a questão da fiscalização. Mas a denúncia ocorre, você tem canais de denúncia já, você tem portais que já estão instalados em várias empresas, né? Que tem alguns princípios da lei. Nós estamos lá, 10 princípios básicos, né? As pessoas só olham o princípio principal, que é o consentimento. Mas também tem a parte de direito, né? Quando você emite uma nota fiscal, você tem que mandar para ele, obrigatoriamente, uma questão de, como eu sempre falo,
A LGPD é uma lei complementar. Então, para você emitir uma nota, você precisa do CPF, nome e endereço. Você tem que dar isso, senão você não tem a nota. Então, a empresa ou a própria pessoa, pequeno negócio que faz isso, tem que tomar cuidado com a retenção desse documento para complementar a lei da nota fiscal, né, a parte fiscal, e tem que também tomar cuidado para manter em local seguro. Né? E não é num pendrive que a esposa grava os vídeos dela, as fotos dela. É um local seguro mesmo, para isso existem alguns princípios que têm que ser tomados na parte de tecnologia e principalmente processos. Tá? E eu costumo dizer que a LGPD não é só lei, é mais processo, tecnologia e modus operandi. É legal você falar sobre isso, que a LGPD não é só lei, porque até no começo da sua fala você comentou algumas figuras importantes ali, né? De quem que participa do processo, né, de uma LGPD. Tem a parte processual, TI, tem a parte jurídica, tem o DPO ali. Queria que você falasse mais sobre essas figuras que, não sei se é a palavra certa, mas que compõem aí o corpo para atender a LGPD. Eu fiz um tempo atrás, há uns 2 anos já, um curso na Exim, que é uma empresa que treina, uma treinadora, né, que treina, certifica na GDPR, porque no Brasil não tem um curso específico que é aprovado lá pelo órgão regulamentador aqui, né, para falar, esse é o curso de LGPD. Na Exim, que é com base na GDPR, você tem alguns comitês. Você tem o comitê de segurança, você tem o comitê público, você tem o comitê jurídico, você tem o comitê da parte de atendimento aos usuários. Você tem vários comitês envolvidos dentro da hierarquia, né? Digamos assim, da lei. Então, pensando pequeno, para a gente não ser muito detalhista, você tem aí em foco 3 agentes. Tá? O primeiro é o oficial de privacidade, que é a pessoa na LGPD responsável por pegar as informações da empresa e apresentar para o governo quando acionado. Também é a mesma pessoa que vai fazer o quê? Fiscalizar a privacidade dentro da empresa ou do seu negócio, tá? A gente estava comentando fora do ar aqui sobre pizzaria, sobre pequenos negócios. Tem que ter uma pessoa responsável. Pode ser o dono? Dentro da lei diz que não é aconselhável, porque o dono vai falar assim, eu não faço errado. E ninguém fiscaliza ele. Mas pode ser também o dono, dependendo do tamanho da empresa, desde que ele tenha documentos que comprovem que ele fez. Tá, então... Mas minimamente ele seria suspeito ali, vamos dizer assim. Porque ele nunca vai falar que a empresa dele está errada. Lá, exatamente. Você não vai falar, não, eu faço errado. Você vai dizer primeiro que você faz certo, mas quem fiscaliza? O DPO, se você pensar no organograma empresarial, ele fica lá, você tem lá em cima o presidente, o DPO e os demais departamentos. Por quê? Ele fiscaliza tanto o que vai para o presidente quanto os outros departamentos. Fiscaliza, no modo de dizer, que orienta, tá? Não é de ir lá e atuar dentro da empresa. Não, vou te atuar, você está infringindo a LGPD. Não, ele vai auxiliar. Então, o DPO é a pessoa que vai treinar, é a pessoa que vai fazer toda a parte de esclarecimento de como tem que funcionar a privacidade com base no negócio. Se você uma pizzaria, existe uma forma. Se você é uma empresa, uma fábrica, outra forma. Eu sou uma importadora, outra forma. Eu sou uma contabilidade, totalmente diferente. Né? E as pessoas até me perguntaram, ultimamente, eu estava na reunião mais cedo, me perguntaram, mas e condomínio de residencial? Né? Condomínio residencial, prédio, casa, precisa? Sem dúvida. Sem dúvida. Existe hoje, a gente formata na Data Trust um serviço específico para condomínio. O condomínio tem que se atentar com câmera de vigilância. E aí você tem dados sensíveis. O condomínio ele recebe correspondência de todos os moradores o tempo inteiro, né? Sim. Não só os moradores, quando ele também recebe visita de todo o tempo inteiro. E essa visita é coletada os dados sensíveis quando ele passa na câmera. Isso fica armazenado por quem? Vou brincar aqui. Fica no Chico, que é o zelador. Né? Hoje você tem uma lei do condomínio que o zelador não pode mais ficar dentro do condomínio. Aí o backup vai com o Chico. Ele é o responsável. Aí deixa na casa dele. Aí troca a imagem, troca o arquivo, porque era... né? Ele leva e deixa com a mulher. A mulher pega e fala, isso aqui eu conheço, isso aqui eu não conheço. Você pode ver o filme. Se você tomar cuidado, você vê o vídeo da pessoa. Pode fazer isso? Não pode. Existem direitos de imagem. Aí você está numa outra lei. Entende que ela é complementar? Sim. Você tem a lei de direito de imagem. Não pode. Para que fim que é? Eu costumo dizer assim, quando você vai fazer um levantamento de processos numa empresa, primeira coisa que eu pergunto e o pessoal odeia. Para quê? Depois, por quê? Toda vez que você tiver a pergunta para quê e por que não foi justificado, não colete. Né? Entendi. Então, posso compreender que toda e qualquer empresa precisa de LGPD. Todo negócio que faz tratativa, né, que coleta dados pessoais, só pessoais, precisa. Ou identificáveis, tá? De modo identificável. Imagina o seguinte, a placa de um veículo. A princípio, você não precisa.
mas ela é identificável. Pela placa do veículo, você consegue chegar na pessoa. Sim. Ah, mas meu veículo é de empresa, só trabalha com veículo de empresa. Beleza, mas só vai entrar veículo de empresa? Né? Você tem lá em estacionamentos, a primeira coisa que você entra tem a catraca e tem a câmera. Eu vou pegar essa pergunta para vocês. Estacionamento. Vocês acham que não precisa fazer LGPD? Pega seu carro, a hora que entrou, a hora que saiu, às vezes consegue ver quem está dentro do veículo, ou seja, coletou dados sensíveis, e o cara guarda onde isso? Ah, portaria remota. Portaria remota precisa de LGPD? Está armazenando dados sensíveis. Porque o visor, quando você clica na campainha, ele acende. Bom dia, quero falar com o Dr. Ricardo, do 501. Falei seu nome, falei o endereço que você tem, coletou. O Dr. Ricardo mora no 501. Se bater o Fernando lá, ele sabe que pode subir. E se eu me passar pelo Fernando e você autorizar? A portaria vai saber que eu não sou eu? Existe sistema de segurança para isso? Você vê como é complexo? Controle de acesso? Aí o pessoal inverte. Será que eu tenho que tirar a portaria? Não. Você só tem que ter cuidado. Qual é o benefício da portaria virtual e qual é o malefício dela? Da mesma coisa do zelador. Qual é o benefício do porteiro e o malefício do porteiro? Entende? O porteiro você tem uma segurança a mais. Veja bem, não estou dizendo aqui para vocês tirarem a portaria eletrônica, mas pensa o seguinte, o segurança sabe que o Ricardo é o Ricardo. Não é a pessoa falando que é o Ricardo, porque ele viu. E ele conhece a rotina de todo mundo. Aí, dentro da LGPD, você tem a parte de risco. Quem é o maior risco do condomínio nessa hora? O porteiro. Onde você tem que investigar o porteiro, se ele tem ficha criminal, se ele tem onde ele mora, com quem ele anda. O porteiro, porque ele vai trazer essa informação para lá e para cá. Vocês entendem? Então não é uma questão tipo, eu preciso fechar o ambiente de forma a não ter acesso ou poucas pessoas. Você tem que deixar o negócio funcionar. Mas tem que ter atenção e controle nos pontos críticos de segurança. Entendem que eu não falei de informática ainda. Sim, sim. Tudo tem informática. E todos os exemplos que você trouxe são exemplos do nosso cotidiano. Sim. São exemplos, tipo, não é algo muito distante, né? São todos exemplos dos cuidados que a gente precisa ter com a nossa privacidade, com a nossa própria privacidade. Uhum. Cara, de um estacionamento que a gente para o nosso carro, de uma pizza que a gente come, e de diversas outras coisas que, às vezes, no dia a dia a gente não presta atenção, né? Mas tem muito. E é exatamente aí onde que os crimes acontecem e os problemas acontecem. É, porque hoje o mundo tá tão virtual que todo mundo pensa que LGPD é só digital, só virtual. Então é só no Instagram, é só no Facebook, é só no Google. E aí vocês, quem aqui, tirando eu, né, já leu a política de privacidade do Google? Ninguém. E a política de privacidade do Google diz o seguinte, ó, eu coleto pro fim que eu quero, esses são meus parceiros, eles também coletam, e eu não sei o que eles coletam, só o que eu coleto deles. Aí você fala, opa, legal, e quem é responsável? Ah, depende do que coletaram. Como é que você se sente legal passar informação pro Google? Mas aí vem a apelação. Mas o Google, 90%, 90% não, vai. 20% do pacote Workspace do Google é gratuito. É de graça. E aí o brasileiro, né, temos que falar isso, o brasileiro gosta de esmola. Ah, é grátis? Faz o cadastro aqui. Aí o cara cadastra o e-mail, onde ele mora, um cartão de crédito que não vai cobrar, mas deixa aqui. Né? E você põe porque é de graça. Já está meio caminho andado, né? Depois você põe sua biometria lá, libera, tá cobrando. E hoje, cada vez mais, eu vejo ferramentas utilizando até a própria biometria mesmo, né? Para fazer seus cadastros como forma de segurança também, né? É. Você vai no Mercado Livre, para você entrar lá no aplicativo do Mercado Livre aqui, você já tem que pôr seu rosto aqui para identificar e outras ferramentas também, né? Dentre umas funções que eu exerço na DataTrust, né? A gente faz lá, no caso eu sou auxiliar de perito técnico. Né? Então, nós temos lá processos. Ah, comprei no Mercado Livre, comprei não sei aonde, comprei, e dentro desse processo eu diz como é que ele fez para ser fraudado. E ele está pedindo a restituição. É um processo para recebimento de fraudes, né? Todos os processos é erro do usuário que entrou em contato. Não adianta, você citou o Mercado Livre, você citou aí AliExpress, você pode colocar quem você quiser. Todos eles têm processos de segurança que não são perfeitos, porque não dá para chegar próximo à perfeição, né? É difícil, né? O hacker nasce um por dia, né? Mas todos eles têm. Nós nos atentamos com isso. A gente dá a nossa informação de graça. Sem fazer muito esforço, Sem fazer muito esforço. A pessoa é uma pessoa educada, basta ter uma voz imposta,
né? Eu recebi e estou com um processo aberto até contra uma ex-editora, um cara me cobrando um valor de R$ 5.000 de um processo, de uma assinatura que eu não paguei, segundo ele, que eu cancelei. Ele falou, me dá o cancelamento. Faz 10 anos que eu cancelei. Ele quer o cancelamento agora, porque eu tenho que pagar R$ 5.000. Só que o cara tinha todos os meus dados, sabe o nome da minha mãe, nome do meu pai, pela revista. Aonde você acha que ele conseguiu esses dados? Pergunto a vocês, eu faço o cadastro no site da revista. A revista me pede as informações e eu pago. Eu sou obrigado a dar CPF, todas as informações fiscais, correto? Ele pegou essas informações minhas. O fraudador, que deve ser um presidiário, tem todas as minhas informações. Todas. Sabe quanto eu ganho, sabe onde eu sou sócio, sabe tudo. De onde ele tirou essa informação? Do meu CPF. E aí ele me vem falando, você comprou no dia tal, eu tenho um débito de 5.000. Eu sou oficial de justiça, eu estou tentando entrar em acordo com você. Paga esse valor agora, que a gente entra no acordo agora. E eu que sou oficial de privacidade, e vou falar para você. Eu pensei, falei, realmente, aconteceu isso aí mesmo. Será que eu fiquei devendo? Sabe onde é que eu percebi que era fraude? Quando eu falei, tá bom, eu vou pagar. Me manda a conta. Aí ele mandou a conta de uma pessoa física. Se ele tá falando em nome do governo, ele tem que mandar o nome de conta de um cartório, uma conta de pessoa jurídica, né? E não era. Aí eu inverti, fui lá na delegacia, ali na Vida São João em São Paulo, né? Fui ali, entrei em processo, abri o processo, tudo, mas é só mais um. Nós entregamos nossos dados de bandeja. E o oficial de privacidade está ali nas empresas para falar, não, você não pode entregar isso. Você não pode coletar isso. O dono da empresa tem que falar assim, não, realmente, a gente não pode fazer isso. Eu costumo dizer que na LGPD você tem o controlador e o operador, né? Muitas vezes a sua empresa ela é controladora e operadora, depende do seu parceiro. E aí você não pede. Eu falo assim, por que você não pede a privacidade do seu parceiro e você tem a tua e assume o problema dele? Ah, porque senão eu não tenho um parceiro que eu confio. Mas você confia em todos os processos do seu parceiro? Ah, confio. Então você está assumindo o risco. É para não fazer? De maneira alguma. É só para você ter ciência que você está assumindo o risco. E passar para o seu usuário final. Ó, eu assumo o risco. Aí a sua empresa passa a ser confiável. Eu não vou querer fechar com outra contabilidade. Eu vou fechar com a Via Contax. Por quê? Porque ela assume o meu risco. Dos dados que eu estou recebendo. Dos dados. Se eu tiver um problema, e for você, eu vou denunciar. Veja bem, a denúncia eu não vou ganhar nada com isso, tá? Imagine que eu fui fraudado lá, que foi lesado, a parte lesada. Eu vou entrar em contato com a NPPD, né, a NPD, na verdade, né, Agência Nacional de Privacidade. Vou falar, ó, a Via Contax, assim, vou preencher o questionário inteiro, que agora já tem todos os canais, tá? Se vocês acessarem a npd.gov.br, vocês vão ver que já tem o questionário de denúncia. Podem fazer à vontade. Eu, se fosse vocês, fazia todo dia uma. Que tem todo dia problema. No café já tem problema. Aquela, me dá seu e-mail para cadastro. Não pode coletar. Para que você quer esse e-mail? Para ficar na ficha aqui, mas para quê? Você vai mandar café de graça para mim? Vem buscar seu café? Não. Quer seus dados para tratar, para vender. Você entende? Então tem que tomar cuidado com isso. Lá na NPD você põe o cadastro, você pode denunciar todo mundo. Aí os oficiais de privacidade vão entrar em processo, vão falar com os controladores, com os operadores, para falar, eu quero saber quantos dados tem, que são os princípios legais, né? Atualização de dado, consentimento, crédito ao usuário, né? Você tem alguns princípios básicos que, dependendo da instituição, se aplica e não aplica. Entendi. Tá? Legal você comentar isso, porque boa parte dos clientes da Via Contax, por exemplo, e agora a ideia é a gente conversar muito sobre o empresário, o dono da empresa. Uhum. E boa parte dos nossos clientes, eles têm negócios digitais. Ou é o infoprodutor, aquela escola virtual, escola digital, ou é alguém que vende um curso online, ou que tem uma relação forte ali com a internet. Ou é um e-commerce, a gente tem bastante cliente que a gente atende no e-commerce, do mercado digital em si. E no mercado digital em si, os infoprodutores, os negócios digitais, os afiliados, e-commerce, captam muitas informações, principalmente de e-mail, para depois fazer nutrição de leads, informativo. Eu vou mandar, vai entrar aqui na minha base de e-mail marketing, vou enviar e-mail marketing, ou depois eu vou enviar uma oferta, vou fazer um cadastro para ele assistir uma aula gratuita e depois vender um curso. É comum nesse mercado, Sim. né? Quais os cuidados e o que pode ou não pode captar, que essas empresas podem ou não podem captar, e quais são os cuidados que essas empresas digitais precisam ter na hora de mandar um e-mail ou de receber um contato de um cliente final ali, né? Tá, entendi. Bom, vamos lá.
Eu costumo, na DataTrust, trabalhar junto com o escritório do Dr. Luiz Matos, né? Que é o nosso parceiro aí. O nosso contrato ele é focado junto com o jurídico. Quando a gente oferece já o pacote fechado, até para não ter que ficar discutindo com o jurídico justamente isso. Tá? A lei diz o seguinte, ela não diz que você não pode coletar nada. Você pode coletar tudo. Agora, o que você coleta é necessário? Você garante que você nunca vai ter problema com o que você coletou? O cuidado é esse. Você pode coletar tudo desde que você precise. Aí a lei diz o seguinte, colete o mínimo necessário para a execução das suas funções. Então, eu preciso de um cenário para te exemplificar. Me dá um cenário de um cliente da ViaContax, por exemplo. Dá um brinde aí para um cliente que está com problema. E dentro desse eu dou uma consultoria básica por cima macro para você entender como funciona. Tá. Bom, vamos imaginar que o João da Silva lá, ele vende curso online de, sei lá, como que fazer canecas, por exemplo. E aí ele começou a falar lá na internet, lá, poxa, a minha caneca é bonita, é laranja, eu coloco o logo da sua empresa aqui. Legal. Aí ele vai ensinar você a fazer isso. E aí ele começa a falar isso, ó, eu vou fazer uma aula online gratuita no dia 30 de janeiro e para você se cadastrar nessa aula, você precisa colocar seu nome, seu e-mail e seu celular aqui, faz esse cadastro aqui e eu vou armazenar isso numa ferramenta de e-mail marketing, por exemplo. Essa ferramenta de e-mail marketing, quais os cuidados que ela precisa ter? Esse é um ponto. E aí o João da Silva, ele começa a nutrir esse cliente, o cliente, né? O cara fez o cadastro aqui, eu tenho o e-mail, o nome, o e-mail e o telefone dele. Eu começo a mandar e-mail para ele. Uma vez por semana eu mando lá um e-mail para ele e coloco algumas coisas ali. Em dado ponto, aquele cliente que se cadastrou, ele fala, eu não quero receber esses e-mails aqui, não. Eu não quero esse e-mail. Aí ele vai lá e se descadastra. E mesmo assim o João da Silva continua mandando o e-mail lá para ele lá. O que isso pode implicar aí? Bom, vamos no contexto geral, tá? Quando a pessoa se cadastrou para ver a canequinha, como ela é feita, tudo, houve um interesse. Sim. Então ele te deu as informações para o consentimento, tá? Você pegou isso aí provavelmente num CRM, anexou lá dentro, falou, bom, ele pediu no dia tal, vai ter esses benefícios, por quê? Isso já precisa estar registrado no CRM. A data que o cara registrou. Data que ele entrou, tudo, mas já vai estar. Porque os piores CRMs que existem no mercado, ou até o Excel, já tem a data de quando foi criado aquele arquivo. Então você não vai ter esse problema, tá? Até aí, ok. Você está mandando todos os e-mails para ele, mandando o processo. Lembra do que eu falei no começo da nossa reunião? Por quê? Para quê? Por que você quer cadastrar ele? Para poder fazer a aula. Sim. Né? Isso é o para quê? Fazer a aula. Por que você armazena? De novo, por que você armazena? Porque eu tenho que informá-lo sobre a aula. Para quê? Para vender mais. Ou é de graça? O que você vai ganhar? Não, porque se eu faço isso, eu aumento o orgânico na internet. Justificado. O problema, na verdade, do controle acontece, que na verdade não é um problema, é uma característica, tá? É quando a pessoa não quer mais. O ônus da prova de que a pessoa não quer mais é da empresa que ofereceu. Não é da pessoa. E aí você tem 2 pontos que a lei prevê. Quando existia lá, vamos falar de antes de 2018, tá? Você tinha lá meu marketing, clique aqui para desregistrar. Você clicava, desregistrado. Passava o dia seguinte, mandava e-mail de novo. Né? A ferramenta não funcionava direito, tinha algum problema tecnológico ou você não queria tirar do cadastro. Só ter ciência que ele pediu para tirar. BI que você vai fazer, a empresa vai ter todos os indicadores ali. Tá? O que ocorre com a lei, com o advento da lei? Ele solicitou cancelamento. Cancelamento, se não teve cobrança de nada, pode ser feito. Exclusão, tem que ser feito. Ele solicitou. Para isso existem ferramentas. O governo disponibilizou uma planilha. Se você entrar no site da NPPD, lá, da NPD ou da NPPD, que é de profissionais de privacidade, tem uma cartilha lá de como é que o oficial de privacidade tem que fazer a coleta dessa informação. E lá dentro mostra os fluxos e o nível de privacidade que é feita. Você pega aquela informação, trata ela e fala, foi excluído no dia tal, tal hora. E você escreve. É óbvio, se tiver uma ferramenta de privacidade, a gente tem parceria com software de privacidade, é muito mais simples, porque a pessoa pede uma terceira opção, fala, eu quero que você me exclua, eu quero que você delete minhas informações, né? E eu quero que você me diga o que eu tenho aí. Como é que você vai dizer o que tem se você excluiu? E se eu continuar mandando e-mail informações mesmo depois do pedido da exclusão, eu fico passível a receber uma denúncia. Sim, aí eu, por exemplo, qualquer pessoa que fez isso vai te falar, não, enchi o saco, já deu, não quero mais saber, vou denunciar. Vai entrar no site da NPD,
Vai abrir uma ocorrência, falar, ó, esse tá, vai dizer o motivo, tal, descrever, né? Como se fosse a denúncia digital normal de crime digital, né? Vai fazer, aí o PROCON hoje vai apreciar, vai ver se é válida ou não é válida. Se for válida, ele vai entrar em contato, tá? Eu esqueci a entrevista, teve um rapaz o presidente do PROCON, disse, eu esqueci o nome dele, mas ele passou um vídeo dizendo o seguinte, a pergunta foi, como é que vocês vão fiscalizar isso? Foi por quantidade de denúncias do cliente. Tá? Ele não vai fiscalizar, ou o tamanho. Então, hoje agora para falar, então eu sou pequeno, não vai me fiscalizar. Sim, não, né? Depende da denúncia. Depende do que tiver escrito lá dentro, tá? Entendi. Tá? Então, mais duas coisas. Eu pedi lá, lembra que quando o João da Silva estava vendendo lá o curso lá das canecas dele, ele pediu o nome, o e-mail e o celular. Só que além do nome, e-mail e celular, ele pediu o endereço, por exemplo, lá. Pode. 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 Mas aí ele já fica encarregado de preservar essa informação. Desde a hora que ele pediu o CPF dele, que é identificar, porque nome, vamos falar o seguinte, João da Silva. João da Silva, quantos João da Silva existem no mundo? Tem um monte. Então, tá anonimizado, é anônimo. Quando você colocou um e-mail, é identificável. Aí você já tem que fazer backup, já tem que ter soluções de segurança, redundância, já tem que ter processo, nem todo mundo vai acessar ali. Você sabe que ele está olhando aquele canal interno da empresa, você vai poder ter acesso, vender esse banco de dados, né? Ter acesso de outra forma. Tá, coletou identificável, já era. Então, eu não precisaria, por exemplo, pedir o CPF e o e-mail, porque os dois são identificáveis. Eu só tô tendo mais bases de dados ali para depois... Você quer ver um negócio legal para sua empresa? Faz o seguinte, você vai fazer Vamos falar do Instagram. Você vai no Instagram, clique aqui e entre na reunião no dia tal, hora tal. Você clicou, abre anônimo o negócio, você tem acesso. Você fez a mesma coisa, não coletou nada. E se você vender e fala para ele, agora para você comprar essa caneca mais desconto, agora você entra. Só que ele vai comprar. Quando ele vai comprar, você tem a lei da nota fiscal. Você precisa do quê? Nome, endereço, não é assim? E o CPF vai emitir a nota. Está protegido. Tem que preservar, guardar? Tem. Mas aí você tem uma outra lei que diz o seguinte, para você emitir, você precisa coletar. Então, o governo vai entender o seguinte, ele coletou porque você vai emitir. Não foi porque ele quis. Toda vez que você coleta qualquer informação porque você quis, você tem que se preocupar com a segurança. A outra, você tem que se preocupar. Só que, olha, eu me preocupei o máximo que eu pude, mas eu não tinha que fazer, eu tive que fazer isso. É meu investimento em tecnologia. Para você entender. Você precisa comprar lá um firewall UTM, com VPN, com SSL, com DIP, né? Todas as tecnologias? Não. Mas se você for invadido em uma delas, ela fala assim, por que você não comprou? Porque a amostragem, onde é que está mostrando que você não precisava daquela tecnologia? O oficial de privacidade junto com... Aí vem os agentes, você me perguntou, com o gerente de TI, quando existe, com o administrador da rede, com a área de suporte, vai dizer assim, olha, de 10 tentativas que nós temos, nenhuma era dessa, é a primeira. É óbvio que o juiz vai falar o seguinte, realmente, houve um problema, não vou nem multá-lo. Não é porque você foi atuado que você vai ser multado. Porque o governo quer que você se preocupe com a privacidade, mas não que você seja 100%, porque é impossível, eficiente contra ataques hackers ou de invasores, slammer, né, e que você julgar aí de crime digital. Legal. Uma outra grande preocupação das empresas são os funcionários e os colaboradores, né? Porque beleza, eu posso, enquanto dono da empresa, ter toda essa preocupação. Só que dado o momento com o crescimento do negócio ali, com o crescimento da empresa, eu tenho que começar a delegar. Poxa, eu tenho um funcionário, tenho 2, tenho 10, tenho 50 funcionários. Quais são as melhores práticas que as empresas que têm tanto funcionários CLTs, mas tanto colaboradores PJ ali, por exemplo, que hoje é uma prática comum aí de muitas empresas, como que elas podem se precaver também em relação ao sigilo de dados, à proteção dos dados dos clientes, se eu tenho muita gente ali trabalhando esses mesmos dados? Agora eu vou dar um advogado. Artigo 41. A empresa tem que criar a política, junto com o oficial de privacidade, né, criar a política de privacidade da empresa, criar a cultura na empresa, treinar a conta de privacidade na empresa. Se você não criar nada disso, tudo se pode. Uma empresa não é assim? Você não cria regra, eu quero que funcione dessa forma. Privacidade é igual. O pessoal da captação só vai pedir o nome da pessoa. Quando evoluir para tal coisa ali, o cara tem que pedir o número do pedido. E não está vendo informação nenhuma. Agora, o problema financeiro é o pedido e o CPF, porque eu preciso saber quem foi. Para poder ver, o CPF é a conta, se foi Pix, se foi isso. E aí você vai
seguindo, você tem que criar bloqueios dentro da empresa. Mas isso não é um bloqueio para engessar A operação. a operação, é um bloqueio para documentar quem é o responsável. Por exemplo, comercial é responsável de emissão de nota fiscal? Não. Por que ele recebe a nota? Sim. Ah, porque meu comercial checa junto ao pessoal de logísticas e de rota se a mercadoria saiu. Está justificado. Você entende? Ah, mas isso é uma falha de segurança? Sim, é uma falha de segurança, mas ele precisa saber porque eu não tenho uma equipe de rastreabilidade. É o meu próprio vendedor que vai lá fazer. Não tem muita relação com o vínculo trabalhista do colaborador com a empresa. Se é CLT, se é PJ, se é Você vai fazer o informal, contrato de trabalho independente. normal. Quando você entra numa empresa hoje, você tem o contrato de trabalho até CLT. Sim. Né? Eu, na DataTrust, quando eu entra, um funcionário lá, eu coloco, ó, essa é a privacidade que nós temos para com nossos clientes e a sua responsabilidade no que se diz respeito ao escopo de trabalho que você vai fazer. Um analista de suporte, por exemplo, ele não vai ter acesso, por exemplo, a acessar como administrador um servidor e coletar dados da empresa, folhas a pagar, contas a receber, folha de pagamento. Ele não vai ter, ele não consegue chegar lá. Para isso, precisa de um administrador. E você concorda que a penalidade do analista é mais suave do que o administrador? A bagagem que ele carrega de responsabilidade é muito menor? Sim. A mesma coisa no gerente de TI. Se você pensar numa pirâmide, né, o gerente de TI está em cima, ele tem acesso a tudo. Né? Mas de que forma? Seja por solicitação interna. Ah, eu preciso de acesso à pasta do financeiro. Ele não tem ainda. Ele pode? Pode, porque no organograma, aí vamos no organograma da empresa. O primeiro ponto que a gente faz de coleta é criando organograma. Eu aposto com você. Eu não sei quantas empresas hoje, sei que tem bastante, tá? A ViaContax gerencia. Sim. Mas quantas delas você recebeu o organograma funcional para saber quem são os empregados quando você faz folha? Pouquíssimas. Eles não colocam. Job description. Porque job description aqui, para quem não sabe, né, é descrição das funções. Isso tem que estar bem estruturado dentro da empresa, para depois aplicar a lei. Aí eu vou para o artigo 6, artigo 5, seção de responsabilidade, ISO 27000. Se a gente aplicar a ISO 27000, tem que ter. A ISO 27000 fala, tem que ter senha, bio, facial e um e-mail que você recebe quando você faz login no celular. Cara, já pensou você fazer isso todo dia? Em todas as operações, você tem uma indústria, como é que você faz? O cara da fábrica, eu vou fazer, é EPI, né? Põe bota, põe capacete, põe isso, põe aquilo, põe luva, agora põe o celular, facial, tal, e vai operar a máquina. Não dá para fazer. Então você tem que assumir certos riscos controlados e dentro disso, a figura do oficial de privacidade. Veja bem, eu falo oficial, mas dependendo da empresa, você tem um comitê de privacidade. E aí são oficiais de privacidade. Você teve aí, dentro da Netflix, né, ninguém teve problemas com, acho que em 2021, 2022, né, na pandemia, de roubo de informações. Não foi um oficial que viu, era uma equipe de privacidade com oficiais de privacidade. Estou falando de empresas grandes, tá? Sim. Focado em alguns departamentos. Então, departamento de streaming. Quem fala? Essa equipe de privacidade sobre esse oficial. E aí você tem um representante da Netflix que recebe informações desses oficiais. É um comitê de privacidade. Né? Hoje, a DataTrust não fala de regulamentação. Porque eu não regulamento quantos a pagar, quantos a receber, contabilidade. Eu não regulamento nada, eu não tenho selo, não se vende. Aliás, é proibido pela NPD, né? E a NPPD fala isso direto, né? É proibido você, selo de LGPD. Não existe selo, porque é uma coisa viva, é um organismo vivo dentro da empresa. A privacidade de ontem, dependendo do que a empresa está comercializando hoje, não se aplica amanhã. Entendeu? É vivo. Entrou funcionário, ser funcionário, mudou o processo comercial principalmente, muda-se tudo. O parte. Nós não regulamentamos, a gente cria o departamento de privacidade do tamanho que precisa, coloca os agentes responsáveis de área, cada um com a sua atribuição, né? Ó, a responsabilidade é aqui. E aí eles vão trocando isso aí sozinho. A gente só vai induzindo, isso aqui você faz isso aqui você faz aquilo, vai cuidando, zelando. Mudou a lei. Treinamento. Um dos princípios, quando a gente está iniciando a parte de privacidade e regulamentação, a gente fala sempre privacidade, tá? É fazer o quê? O treinamento. Desde 1988 existe privacidade, é previsto na Constituição, a ONU já colocou direitos de privacidade. Né? Então a gente traz tudo para o digital.
Né? Você tem filmes falando de privacidade, agora você pega lá o filme das eleições que teve, lá onde o Trump coletou um monte de informações para se eleger, ali foi privacidade a nível estatístico. Quem ajudou ele? Facebook, Google, né? Apareceu no jornal isso daí. Porque nós damos informações de graça. A gente não precisa disso. Tá? O empresário tem que tomar cuidado com isso. As nossas empresas no Brasil é cuidar, zelar. É que ninguém é importante até chegar a multa. A multa é porcentagem de acordo com o grau da multa, né? Se ele não fez nada é um grau, se ele fez um pouco é outro grau. E sobre o faturamento, não sobre o lucro. Declarado no ano retroativo. Então, você faturou e fechou no prejuízo, você tem que pagar a multa. É muito louco, né? Não é contabilmente a conta não fecha, né? Não vai fechar nunca, né? E até pro empresário que tá começando agora, né? Poxa, abri uma empresa semana passada. E tô começando aqui a vender meus cursos, vender meus produtos, prestar meu serviço. Esse cara já tem que se preocupar com o LGPD, claro, né? o que ele vai vender, você faz, eu vou vender isso, por quê e pra quê? Primeira pergunta. Por quê, pra quê e quem, né? Por quê, pra quê e quem é responsável? Sou eu. Vamos falar de um. Sou eu mesmo. Ok, cria política de privacidade. Mas eu não sei criar. DataTrust tá aqui, a gente cria. Né? Eu não vou criar e escrever porque eu não falo juridiquês. Quem fala é o Dr. Luiz Matos. Doutor, clica aí, é Luiz Felipe Matos. Ele faz o processo, é isso aqui. Eu vou falar para ele, ele vai usar essa tecnologia. Vamos supor que ele faça vínculo em loja virtual. Então ele vai pegar lá um pedaço da loja virtual e vou revender produtos na loja virtual. Para colocar, sabe-se lá onde, triangulado, não sei onde ele vai colocar isso aí. Quais são as ferramentas? São essas. Coloca na privacidade, coloca e libera para o usuário final. Abre o mecanismo para o cara fazer o quê? Solicitar esquecimento, solicitar os dados, atualizar. Tem que ter. Mas eu não quero. É por e-mail. Tá bom, se você conseguir numa fiscalização mandar pro governo que o cara solicitou e você respondeu ele e que ele recebeu. Uma vez eu vi uma reportagem uma vez falando sobre esses golpes de banco que acontecem, né? O cara que tá lá aplicando o golpe lá, cara, o cara já sabe tudo. Sim. Do cara. O cara já liga pro cara, fala, aqui é do banco tal, porque ele sabe qual que é o banco que o cara tem conta. Você tem aqui essa operação tal, e ele já sabe que você fez essa operação, sabe o endereço do cara. Esse pessoal que aplica esses golpes, ele já tem todos os dados, né? Sim. Cliente, ele tem tudo. Então, às vezes até funcionário interno. Sim. Ex-funcionário. Né? Teve acho que 2008, eu não lembro a data específica, eu sei que já faz um tempo, aquele rapaz do Banco do Brasil que coletava 1 centavo de todas as contas. Sim, e comprou uma Ferrari lá e perceberam porque ele comprou a Ferrari. Né? Você acha que ele pegou os dados por quê? Porque ele tinha acesso. De quem que foi o erro? Do banco. Isso eu não estou dizendo que banco é inseguro. O banco é uma das instituições. Banco brasileiro é uma das instituições mais seguras que existe no mundo. Banco brasileiro, uma das instituições mais eficientes do mundo em segurança. Não é qualquer pessoa que tem acesso a qualquer conta. Para você fazer uma modificação qualquer, você tem que ter um nível de liberação altíssimo para isso. E como é que tem a fraude? Porque você não dá essa informação só para o seu banco. Você dá para o cara da pizzaria, você dá no posto de gasolina, porque você quer os pontos do app. Né? Então você sabe, aí o cara fala, faz depósito. Aí quer ver uma coisa que é ótima? O cadastro em débito automático, que aí você não se preocupa com isso, é muito mais simples. Você fala, R$30 por mês, o que é R$30? Né? Ganho lá 2 salários mínimos, para que R$30? Põe aí. Invade essa empresa porque não tem segurança, rouba a informação. É a culpa do banco? Eu não estou defendendo o banco, mas eu estou falando para você que se você fez parte de um app que às vezes nem tem numa loja, digamos assim, tipo Apple também, que faz a fiscalização, porque você coloca na Google Play, se você souber fazer e subir o aplicativo, sobe, você faz download, instala e tem vírus. Na Apple tem um pouquinho diferente, né? Ele faz uma validação, aí é liberado, é um pouquinho mais seguro. O Apple é mais seguro do que o Android? Não, é que tem muito mais Android do que Apple, então tem muito mais problemas no sistema aberto do que o Apple que é fechado. E aí nós vamos entrar na parte de TI, segurança da informação, previsto na LGPD, que é a ISO 27000. Tá? O oficial de privacidade, ele não sabe as informações, às vezes ele é um ignorante. Quem que vai precisar? Do carinha do TI. Amigo, o que a gente está usando aqui? É isso. Como é que funciona? É aquilo. E ele vai documentando aquilo, todos os passos. Vai fazer uma reuniãozinha. Às vezes pode ser até um analista, tá? Não o analista contratado com formação no YouTube.
Apesar do Elon Musk está dizendo aí que não se precisa de faculdade, que tudo está na internet, o que é verdade, nem tudo o que está é verdade. Então você está comprando informações que não sabe até de onde ela é oriunda. Tá? Se você for pegar aí os princípios daquela... aquele pessoal que vende treinamentos, estava falando de treinamentos. O infoprodutor, por exemplo? Infoprodutor, mas tem aquele que fez pirâmide, né? Então você pega um e aí ele divide para os outros. Aquilo lá é o mesmo conteúdo passando várias vezes. Qual é o conceito básico de negócio em pirâmide? Tem até filmes para isso. Lavagem cerebral. Yes, you can. Yes, you can. Não é isso que eles falam? Você pode, você vai fazer e tudo. Lavagem cerebral vira meio que uma... Um mantra, né? É um mantra. Né? E aquilo vai disseminando aquela informação. Tanta informação que você recebe que você acha que é verdade. E você cai nessa. Então, quando você pega uma pessoa de tecnologia, verifica a empresa, vê quem são os profissionais que estão, vê quem é, não estou dizendo o dono, porque às vezes o dono não conhece nada de tecnologia, mas vê o que está por trás dela. Porque senão ele pode estar vendendo gato por lebre. Entendeu? Hoje todo mundo se preocupa mais com... não, põe nuvem. Beleza, você põe nuvem. O cara põe lá, e a lei prevê isso aí, tá? O cara põe nuvem barata na Califórnia. E o cara faz coleta para fazer a canequinha. A lei diz o seguinte: se você processa os dados, ou seja, utiliza os dados no Brasil, o banco de dados tem que ficar onde? No Brasil. Mas aqui é mais caro. Porque tá em reais, lá tá em dólar, né? E você não paga IPI. E aí vamos entrar em contábil, né? Vocês não pagam uma série de coisas. Mas lá tá mais barato. Pode. Você processa lá, vai processar lá. Então não pode. Mas eu quero. Risco. E se pegarem? Multa. E aí você tá infringindo artigos. Aí entra o advogado. O doutor Luiz Felipe vai falar, artigo tá infringido, não tem defesa para isso. Eu vou falar pro juiz. Eu não fiz porque era mais caro, eu não podia se adequar, não fechava a minha conta. Você acha que o juiz vai falar isso? Vai falar, quer dizer que você não podia fechar no provedor XPTO do lado aqui, que era mais barato? Mas eu não queria, porque lá não é bonito. Ele não vai falar isso. Ele vai olhar o que é real. Tá? Você tem os ministros falando agora de privacidade. Se eu não me engano, foi o Barroso estava comentando que o Brasil vai pegar pesado em privacidade ao longo de 2024 agora, por causa da União Europeia. A gente tem muitos... O Lula colocou aí viagens marcando para fazer a parte de divulgação do Brasil, retomada do mercado de crescimento do brasileiro. E a União Europeia falou o seguinte: se você não fizer a LGPD certinha, que ela é compatível com a GDPR, nós não vamos comprar do Brasil. Nós não vamos vender para o Brasil. Porque a Europa está muito preocupada com o roubo de dados. Por conta de guerra, né? Por conta de mercado, proteção de mercado e por aí vai. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. O empresário tem que se preocupar hoje em fazer o seguinte: nasceu a empresa, faz a política, pequenininha. Depois, à medida que você for crescendo, você vai aumentando e delegando. Entendeu? Pega um oficial de privacidade pequena, não quero. Põe teu nome. Só que na hora que você for conversar, tem que conversar igual. Ou você contrata uma empresa que faz por horas. Por exemplo. E é interessante a gente tocar sempre bastante nesse assunto, porque muitas vezes o empreendedor brasileiro, principalmente aquele que é sozinho ali, ou que talvez não tenha tanto recurso, ou não tenha mais pessoas trabalhando com ele, cara, ele tem que fazer tudo. Ele vende, ele compra, ele faz o financeiro, ele faz o marketing, ele limpa o chão do escritório, ele faz o cafezinho. Cara, ele faz tudo. Tudo assim. Tirando o cafezinho para você entender. Para você fazer o café, você tem que ter alguns passos. Esquenta a água, separa o pó, coloca na xícara, né? Dependendo do tipo do café. Se ele escreveu isso na política de privacidade, ele tem que fazer isso. Esse é o ponto. Às vezes a pessoa fala, eu criei a política e coloquei lá no site, eu tenho. Mas você faz, que você colocou? Não. É diferente. Se eu fizer o que eu coloquei, eu não trabalho. Você está infringindo a sua própria política. Aí você vai tomar 2 processos, né? Obrigação de fazer, mentira, né? Dentro da lei, você falou que ia fazer e não faz. E ainda o problema de ter perdido o dado. E é legal, esse episódio aqui é até um alerta, assim, né, para as pessoas, tanto seja empresário como dono de um negócio, ou seja, como até na sua própria vida pessoal, como um consumidor de qualquer empresa que seja, né? A gente é consumidor de várias empresas, a gente toma café, a gente compra pão na padaria, a gente vai na pizzaria, a gente vai em um lugar. E a gente não tá ligado, né, pro quão precioso quão preciosas são as nossas próprias informações pessoais, né? E de fato a gente... Que é o novo petróleo, né? São dados, né? Sim. Dados é o novo petróleo, né? E a nossa informação é muito valiosa, né?
E aí, de fato, cara, a gente não percebe que hoje as pessoas têm condições, igual você comentou agora há pouco. Cara, o cara sabe a pizza que eu gosto, qual que é o carro que tem na minha garagem, qual que é a cor da camisa que eu gosto, qual que é o time que eu torço. Sim. O cara sabe de tudo, né? E Sim. ele tem condições Isso é de buscar técnica de todas as espionagem. informações, né? Isso é técnica de espionagem. Você pegar livros de autoajuda, livros de espionagem, vai dizer exatamente isso, né? Você consegue formatar uma pessoa pelo que ela come, pelo que ela veste, pelo onde ela frequenta. Você sabe a posição social dela com isso. Ah, mas o cara, ele mora em uma comunidade e ele frequenta festas da alta sociedade. Você já viu isso acontecer? A não ser que seja um convite de alguém. Sim. Não existe isso daí. Então ele sabe onde você está enquadrado. E com essa manobra dessa coleta, ele faz o que quiser com a massa. Tá? O que fica de alerta aqui é o seguinte para os empresários brasileiros. Vamos parar de coletar informação que a gente não precisa por simplesmente comodidade. Ah, eu quero. É porque todo mundo faz, né? Eu vi que todo mundo Todo mundo pede faz, nunca ali, pegou eu nada. vou- Mas para que você vai precisar disso? Eu acho que fica até mais... eu, quando eu vou fazer uma compra, eu pergunto o porquê. Eu fui comprar cueca, eu vou falar onde foi, tá? Que eu achei ótimo. Fica aí. Podem comprar lá. Cueca na Casa das Cuecas. Comprei a cueca. Uma cueca. Né? Pro meu filho. Cheguei lá. A menina, ficou tanto? Passa o cartão tal. O senhor quer um e-mail? Você pode me passar um e-mail? Eu falei, pra quê? Ela falou assim, não, pra eu mandar a propaganda pra você sobre as cuecas. Não, obrigado. Ela falou, ok. Não tem, ela foi lá e me deu o cupom. Porque ela ia mandar a nota pelo e-mail. Ou seja, ela já te fala o motivo, por que ela está coletando aquilo. Na hora da compra. Cara, perfeito. Não sei se é um padrão da Casa das Cuecas. Sim. Mas é um padrão da atendente já. E a atendente é nova, deve ter seus 20 e poucos anos. Ela já está pensando em privacidade. Ela já foi treinada. Você pode ter certeza. Porque quando eu perguntei para que, ela falou para eu te enviar promoções. Não quero. Obrigada. Colocou lá no sistema. Eu vi na tela lá, ticando onde não queria receber a informação. Cliente optou por não informar, né? Aí não abre os outros campos. E prosseguiu. Isso a gente tem que fazer em todos os locais. Para de aquele cartão fidelidade. Ah, você é cartão fidelidade. Você vai compra comigo que você vai ter. A política comercial que muitas empresas utilizam é o cashback, né? Tipo assim, ó, pra você se cadastrar aqui no Pior cashback... coisa que foi inventada até hoje. E comercialmente, pra muitas empresas, acaba funcionando, né? Mas aí tem toda essa questão de dados, né? Que são... Cashback, eu li um livro recentemente até de um dos sócios da Milvus, foi a pioneira do cashback, né? Antigamente você tinha pontos, premiações e resgatava. E eles inventaram o cashback no ato, né? E ele falou que teve mutações durante o sistema e tudo. E o cashback, ele é bom quando você tem produtos a oferecer e na volta do cashback. Por exemplo, num AliExpress, se você colocar um cashback, que você é cliente de AliExpress, não é cliente da loja que vendeu para o AliExpress. O AliExpress é o operador, não na LGPD ou GPR no caso deles, e o retorno ele vira controlador ali. Ali vale a pena você fazer aquilo porque você tem outras coisas. Agora, ter por ter e ter que se preocupar de preservar esses dados e sofrer uma multa que vai quebrar o seu negócio, porque você recebe multa, você recebe penalidades, advertência e depois a lei prevê o bloqueio da execução do trabalho, né, do serviço ou do produto no seu CNPJ. Ela diz, você não pode mais operar nesse segmento. Vamos supor que você operou no segmento de roupa. Teve problemas, passou por todos esses pontos, ele fala assim, ó, eu não quero mais que você opere. Você está proibido de fazer. Então, se você pega o seu CNPJ, não pode mais operar nesse segmento. Você quebrou a empresa. Sim. Aí você vende roupa, você tem que vender comida depois. Porque você não tem experiência alguma. Entendeu? Eu acho que a preocupação maior é da necessidade real para aquilo voltar em dinheiro. Vamos coletar hoje informações que a gente vai transformar isso em dinheiro, agregar valor ao cliente final. Benefício. E não benefício só nosso. Porque até ele fala no livro que ao longo do tempo ele foi vendo que maquininha, por exemplo, também era um cashback automático. E ele transformou o sistema que só era de web via internet na maquininha. E aí começou a vir esse cashback em todos os locais e agora vem para o posto de gasolina também. Ah, cadastra agora que você vem para frente. E tem um monte de gente fazendo isso. Ou seja, seu dado está, sabe-se lá onde. Se cadastrou, você não sabe estar seu dado.
Esse é a pior. Aí você vai falar, não, vou mandar todo mundo apagar meu dado. Tá bom, mas você mandou para quem? Não sei, porque eu tenho uma empresa que coleta meu dado, que distribui com mais duas que fazem a operação do dado, que distribui com mais uma que faz a operação parcial, com mais uma. Então você tem uma cadeia de transformação de dados. O último cara que você nem conhece é seu vizinho. Contratado via PJ, na empresa terceira, que a subsidiária fica no Brasil, mas é americana. Olha onde está o seu dado. Aí perde a rastreabilidade disso. Como é que fica, né? A responsabilidade ainda vai ser do app. Mas como é que você comprova que você confia nesse app? Aí nós vamos falar de grandes marcas. Pô, Magazine Luiza, Americanas. Americanas sofreu tombo aí. Né? Eu tô dando o nome de grandes portais aqui, Fast Shop, tudo. Esses são organizações grandes. Essa tem capacidade maior. Não estou dizendo que as pequenas não têm, tá? Mas a confiabilidade é maior. Se você sofrer, compra aqui, Ricardo, nessa lojinha do João aqui. Essa lojinha é boa. Ok, foi uma indicação. Você vai lá e confia. E as grandes só chegaram assim, a ser grandes porque confiaram, né? Coca-Cola mesmo é um exemplo. Sim. Entendeu? E para as empresas que... Poxa, tem bastante empresário acompanhando a gente aqui. Ou que estão em fase inicial ali do processo de adaptação ao LGPD, ou de fato estão mais avançados e precisam melhorar, ou nunca ouviram nem falar de LGPD. A gente tem basicamente o público para todos esses cenários, vamos dizer assim. Por cara que quer implantar, poxa, eu vou começar a me preocupar com os dados da minha empresa, com a LGPD aqui na minha empresa, qual que é a primeira coisa que ele precisa fazer, além de conversar com a DataTrust, que essa é a primeira coisa. Poxa, aqui na descrição desse vídeo tem todos os contatos aqui da DataTrust, do Fernando, já vai ficar disponível aqui, para você se preocupar e para você, de fato, observar esse ponto muito importante aí do seu negócio. Mas, além disso, além de falar com a DataTrust, qual que é a primeira preocupação assim, que esse cara tem que ter? Você está dizendo num cenário que a pessoa já está desenvolvendo. Tipo assim, ele deu um insight aqui. Talvez esse podcast aqui deu puxa, eu nunca fiz isso na minha, eu preciso me preocupar com isso. Vamos lá, tem empresário que tem empresa de 40 funcionários, por exemplo, uma linha de produção, exemplo, tá? Um cenário médio aí. Normalmente esse empresário, ele acredita que já existe. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer, eu tenho esse oficial de privacidade aí? Porque às vezes não está nem no organograma dele, porque alguém já cuida. Se ele cuida, o que ele faz de privacidade? Esquece a lei. A lei só orienta você como fazer. Entende? O que você pode, o que você não pode, para quê e por quê. É isso que a lei vai dizer. E aí as penalidades, como toda a lei. Né? Eu tenho esse cara? Não tenho. Tenho. O que ele está fazendo? Isso. Como está o meu nível de privacidade? Como eu falei, não existe regulamentação, passou a régua, manda embora o cara. Se ele não está lá hoje, você não está tendo privacidade. Se não tem ninguém de privacidade na tua empresa, não existe o cargo responsável por privacidade. Você não está tendo privacidade, porque não tem ninguém olhando. Mas eu estou regulamentado. A pessoa fala, regulamentação, selo de garantia. Meu amigo, você não está regulamentado. Você está enquadrado no que a lei pede, mas você não está fazendo o que a lei pede, que é o quê? Controle. 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 Tem que se perguntar para si mesmo, na sua equipe. Normalmente é um gerente, normalmente tem marketing muito em cima disso também, pessoal de marketing fazendo. O marketing é um ponto muito importante, né? Porque o marketing é a porta de entrada do cliente ali na empresa, né? Ou comercial. Depende onde é a captação. As primeiras informações ali vem mais ou marketing ou comercial ali, um dos dois. Ali, quando você fala digital, sim. Quando você fala a parte de rede social, tudo é o marketing que está ali. Né? E marketing diz o seguinte, não, nós temos o CRM para fazer isso daí, o CRM faz isso. O CRM faz o quê? Vamos falar Techniquez agora, um pouquinho de Techniquez, esquece a lei. O que o CRM faz? Ele controla consentimento. Tá, e onde é que armazena isso? Tá lá. Tem relatório para isso aí? Não tem. Não tem. Vamos tirar o relatório. Tá bom. Quando ele pediu, o cara pediu. Tá marcado aqui. Isso aqui que ele não pediu, impacta no seu negócio? Onde é que está impactando? Cadê o BI, por exemplo, que diz que tantos pedidos para sair? Ou tantos entraram? Nós estamos cuidando do seu público-alvo. Concorda que você está zelando pelo público-alvo? Muito empresário não vê isso. O marketing ele não é responsável por isso. Apesar de ser um grande departamento responsável pela transferência da informação, não é ele que processa todo o segmento. O marketing ele é só o quê? Encaminhamento. Recebi e converti. Vende. Necessariamente não é ele que está vendendo. É o comercial, ou às vezes não é nem o comercial, é uma plataforma
vamos falar de Mercado Pago, de AliExpress, que você está lá dentro, ele só manda fazer se o financeiro, que é você ou uma equipe, vai lá, tá liberando pedido. Que esse pedido também é feito pelo centro de entrega de logística que está em outro lugar, no Brasil, óbvio, tá? Então você tem que entender o que você está fazendo, porque você tem dados triangulando para todos os lados. E a pessoa de marketing, eu não estou dizendo que ela não é capaz. Veja bem, ela tem que se preocupar em cumprir todas as funções descritas na política que ela subiu para o cliente. Mas para chegar aqui, você tem a política dentro, a cultura da empresa. Empresário, qual é a cultura da tua empresa? O que ela faz com o dado? Depois, quanto tempo ela armazena esse dado para fins de marketing? Fins legais de nota fiscal? 5 anos, não é isso? Sim. Então, esquece. Uma coisa não pode ser misturada. É óbvio que ela é complementar, mas não se mistura. 5 anos. Aí você vai... Então, o empresário tem que se preocupar com isso. Ele tem que fazer essa reflexão. Pode ser preso um cara que faz esse tipo de problema hoje, né? A lei prevê prisão. Pro cara que infringe que não cumpre a LGPD em um dos quesitos que a lei coloca. Era a minha próxima pergunta para ti, era das penalidades, né? Eu sei que você já ia falar de multa, mas eu ia até justamente te perguntar isso. Se tem algum... beleza, o cara vai te pagar a multa lá que é sobre faturamento, às vezes o cara tá apurando prejuízo, mas a multa... Por problema, tá? Por problema. Então, não tem... Artigo 41, não tem oficial, multa. Ele não vai preso. Não tem processo, multa, não vai preso. A única penalidade é a Mas aí multa. se ele for preso, seria a bênção, né? Porque aí você fala assim, eu não tenho... Vamos supor que você faturou no mercado aí 1 milhão de reais. É sobre 1 milhão. E você faturou, mas seu lucro não foi esse. Você não tem como pagar essa multa. Melhor ir preso. Pelo menos eu vou comer e beber. Porque se eu tiver que pagar, eu passo fome. Seria uma bênção você ser preso, né? Tiraram a bênção. Sim. E quais são? Hoje tem, você comentou o percentual, né? Tem diferentes do que você falasse pro pessoal sobre os percentuais. Quanto que eu vou pagar de multa se eu infringir uma... É muito do juiz. É muito do juiz. É o entendimento do juiz no que se preocupou com o dado coletado pela informação. Imagina o seguinte, tá? O que tem que ter em mente, empresário. Se você não se preocupa e acha que não vai acontecer nada, você vai pagar a multa mais cara. Agora, você se preocupou, mas você demonstrou aqui que no seu investimento, no seu faturamento, no lucro previsto de investimento, eu não consegui alcançar o máximo de segurança possível, você vai, às vezes, tomar só uma advertência. Se preocupe com isso. Cuida melhor aí disso. Cuida melhor disso daí, eu não vou te atuar. Quando a pessoa multa, veja o seguinte, até para os que estão loucos para multar alguma empresa que está enchendo o saco, né? Você não vai ganhar nada com isso. Você vai só se ajudar. Porque quem recebe o valor da multa é o governo federal. Como nós temos o Haddad querendo imposto, você vai ajudar ele. Né? Porque multa de trânsito, multa de esse tipo de coisa, não tem imposto, né? Vai direto. Sim. Tá? Bom, muito bom, Fernando. Cara, que episódio esclarecedor e legal. Aqui a gente tá chegando ao fim aqui do nosso episódio. Muito esclarecedor. Um alerta, assim, né? Tipo assim, poxa, eu preciso me preocupar com esse ponto aqui da minha empresa, é uma informação tão importante. A gente vê aí, você comentou aqui mesmo, né? Poxa, guerras estão sendo impactadas com os dados, eleições são impactadas com dados. E isso, muitas vezes, começa da nossa própria consciência de cuidar do nosso dado, né? Da nossa própria informação e das informações dos clientes que a gente tem na empresa. Então... Queria te agradecer mais uma vez aí por ter vindo até aqui, por ter compartilhado toda a sua experiência, todo o seu conhecimento aí sobre LGPD. Espero que você volte aí em breve aí para continuar o papo, para falar de outras coisas, de outros assuntos sobre TI, sobre internet, que eu sei que você conhece muito também, e a gente, se Deus quiser, vai ter essa oportunidade também de vir outras vezes. Muito obrigado por ter vindo aqui, e eu queria que você deixasse aí um último recado aí para a galera, para o empresário, sobre esse assunto tão importante aí. Legal, mais uma vez eu que agradeço o convite, fico aqui à disposição da Via Contax, até dos clientes. Eu vou liberar agora em fevereiro um campo no nosso site, que é www.datatrust.com.br, depois, se possível, você coloca aqui embaixo. Tá na descrição, né? Vocês vão acessar ali, vai ter assim, fale com o DPO. Se vocês colocarem lá uma promoção agora, tá? Eu vou liberar com o pessoal, vou pedir para eles subirem isso. Se vocês colocarem Via Contax, tem 30 minutos que vai conversar comigo, para uma orientação do que deve fazer de graça. Eu não vou cobrar nada. Poxa, aí já fica aqui meu compromisso aqui também, que a gente vai fazer uma campanha com a nossa base de clientes, porque é importante para mim também que meus clientes estejam preocupados com a Lei Geral de Proteção de Dados, com os dados, né, que eles armazenam ali, principalmente boa parte deles trabalham na internet. Sim. A gente vai fazer uma campanha legal aí para os nossos clientes
acessarem esse link e preencherem lá via Contacts aí, vai ser muito Eu vou deixar com vocês, mas vai ter um campinho dizendo assim, fale com o DPO para tirar dúvidas, tá? Vocês vão colocar que é via Contacts, né? Cliente via Contacts. 30 minutos vai trazer um problema para vocês, eu vou orientar de como vocês devem fazer. É facultativo vocês contratarem da Trust ou não. Cara, é só uma isso orientação. É sensacional, hein? Tá? Não 30 minutinhos. Não, galera. Isso daí. Coloca só lá, ó, para ser otimizado, porque 30 minutos parece que é muito, mas é muito pouco. Que até a introdução e a orientação, coloca os principais pontos, a gente discute sobre os principais pontos, eu indico o que deve ser feito. Se já tiver um oficial, alguém nomeado que fez algum curso de privacidade, a gente bate um papo, esclarece, para ajudar aí. Excelente. E essa consultoria, de repente, se você fosse pagar por aí uma consultoria dessa, com um profissional gabaritado como o Fernando não é barato não, né, Fernando? Também não é caro, dependendo do seu tamanho, né? Todo mundo pode pagar. Mas para quem está começando, por exemplo, o cara que está começando, às vezes um investimento desse acaba pesando um pouquinho. Vai pagar aí umas horas de consultoria para iniciar o processo e gerar, tá? Então aproveita aí, galera. Aproveita essa oportunidade aí. O Fernando vai estar aqui, né, na descrição também. Na verdade, vai estar no site da DataTrust, né? Isso, eu compartilho com vocês. Boa. Aí você e aí coloca eu já mando para a turma depois. aqui. A gente faz uma campanha legal aí para os clientes da Via Contacts estarem também preocupados e protegidos aí com seus dados. Perfeito. Legal. Obrigado, Ricardo. Fernandinho, muito obrigado mais uma vez. E para você que acompanhou a gente até aqui, nesse episódio maravilhoso, muito obrigado. E eu espero você no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.